Olá, amigos da Safras TV, eu sou o jornalista Fábio Rubenich, da agência Safras. Estamos iniciando mais uma edição do programa Conversa com o Analista. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, reforço o convite para quem está nos assistindo para que conheça o nosso site safras.com.br e experimente a plataforma de Safras e Mercado. Todas as informações do agronegócio estão ali na plataforma. Notícias, análises, cotações, gráficos, enfim, aproveite o teste gratuito que estamos oferecendo. Peço também para quem não se inscreveu ainda no nosso canal no YouTube, por favor, inscreva-se e ative as notificações. Todos os dias temos vídeos novos para você. Deixe seu like, faça seus comentários, que a gente logo responde. Bom, nessa sexta-feira estamos recebendo o analista de açúcar e etanol da consultoria Safras Mercado, Maurício Morossi. Olá, Maurício, tudo certo por aí? Olá, Fábio, muito boa tarde aí pelo convite para estar aqui no Talk Show da Safras e Mercado com o Fábio Rubenich, né, Muito sobre o bom, mercado Maurício. de açúcar. E agradeço mais uma vez o convite. Isso, prazer é nosso, Maurício. Bom, tivemos uma semana agitada no nosso mercado de açúcar e etanol, com reajuste na gasolina, estimativa da Conab para açúcar, cana e etanol. O que dizer, Maurício? O que impactou mais o mercado na tua visão? A alta da gasolina ou a revisão nas estimativas de produção pela Conab? O que mais impactou foi a gasolina, né? Que ninguém esperava que o governo aí subisse. Na verdade, uma eventual, até então eventual elevação na gasolina era contra o discurso do próprio governo. E quando eu digo governo, eu estou dizendo a própria presidência da Petrobras, né, que não vai tomar nenhuma Uhum, atitude sem o uhum, consentimento do governo federal, do executivo, né. Então o discurso deles até então era de uma nova política de preços, né, era de internalização dos custos de produção da Petrobras, de uma competitividade interna, sim. né, e Uhum, não externa. Se eles estão dizendo que é competitividade interna e não externa, e tem lógico o discurso deles, porque a Petrobras tem os custos próprios. Mas aí veio aquela pressão do mercado, né? uhum, Algumas entidades aí dizendo que já ia começar a escassez de diesel por causa dos uhum, importadores que não importam com prejuízo, e estão certo, eles não iam importar com prejuízo mesmo. Investimentos em refinaria a gente sabe que não é nem de um ano para o outro que se faz, muito menos de um mês para o outro, né? O investimento em refinaria é um processo que demora de 3 a 5 anos, né, para concluir uma refinaria. Então não é de agora que o Brasil vai ter uma autossuficiência energética, pelo menos no diesel, né, que é onde bate mais forte a pressão nos combustíveis, que é por isso que a Petrobras acabou tendo que ceder o que ela queria de política interna para ela mesma, teve que ceder a pressões do mercado e elevar o preço da gasolina e do diesel. A gente não pode esquecer que o diesel veio junto. O grande detalhe, Fábio, que é o que a gente deixa aqui para os nossos clientes aqui da Safras e Mercado que acompanham o mercado de açúcar e etanol, é que o etanol hidratado, ele subiu depois que a gasolina subiu nas distribuidoras 16%, um pouquinho mais de uhum, 16, né? O etanol hidratado nas usinas, ele subiu entre 8 a 10%. uhum. Da Nos últimos dois quarta dias, né? Exatamente, do Uhum, do anúncio até o day after, né, quando foi implementada a execução da alta, e até pelo menos essa sexta-feira. Dependendo da região produtora do Centro-Sul ali, Ribeirão Preto, Catanduva, Minas Gerais, Pirassununga, aquelas regiões produtoras todas ali, dependendo de onde se vê, os ganhos ocorreram entre 8 a 10%. Paulínia também, né, foi um lugar onde mais uhum, aumentou o preço entre 8 a 10%. E aí a gente compara ganhos de 8 a 10% do hidratado nas usinas com ganhos de 10% na gasolina nas distribuidoras, a gente vê ainda que o biocombustível ele vai conseguir ter uma marginal ampliação na sua competitividade, que já vinha em uhum, alta, né, Fábio? uhum. Sim, Mas o grande pivô da história é o seguinte: a gente está todo dia no mercado, né, Fábio? Que sim, desde o início de junho o hidratado já vinha conseguindo competitividade em importantes estados produtores e consumidores do país, principalmente São Paulo e Minas Gerais.
Sim, E fazia tempo depois que a gente eu, não via o etanol valer a pena em tantos estados, né? São Paulo, Minas Gerais e alguns estados ali no centro-oeste, né? Uhum, Goiás, Mato Grosso do Sul, né? Mas mesmo assim, pegando esses dados de competitividade válida para o hidratado, onde eu falei agora há pouco, sim, desde o início de junho, e comparando com os dados da Única de vendas de hidratado das usinas para as distribuidoras, a gente vê que o hidratado está em tendência de queda no consumo, né? sim, Hidratado em sim. tendência de queda. Uhum, Ou seja, a demanda do hidratado na bomba não está reagindo, mesmo com competitividade. Julho foi uma prova disso aí. Julho caiu 6% as vendas de hidratado frente a junho, em termos de sim, volume. E julho foi um dos períodos nos últimos, que na verdade a competitividade começou em junho, né? sim. Uhum, Fraquinha, mas começou. Julho foi quando ela se intensificou. uhum. E o que aconteceu? A demanda caiu. Então, a competitividade em si, pelo menos no curto a médio prazo, não é garantia de retorno das vendas, né? É, A gasolina tinha um apelo. Agora, é o seguinte, para o mercado do hidratado ter uma solução, porque a gente tem que lembrar que tem uma safra grande, né? sim, 585 milhões de toneladas a nossa estimativa, agora a Conab aí com 590, tem sim. gente falando mais de 610 milhões de toneladas, né? Para o hidratado conseguir dar vazão a todo esse produto, ele teria que aumentar a competitividade ainda mais do que ele já tem. Uhum, E essa alta na gasolina era uma oportunidade para isso. Que a uhum, gasolina disparando 16%, se o hidratado tivesse subido de 3 a 5%, uhum. já teria um ganho grande de competitividade, mas é o que não aconteceu. Como eu disse, ele subiu de 8 a 10% só nessa semana. Vão ter ajustes graduais na semana que vem, que é a É, quarta semana de sim. agosto, né? E aí, mesmo que ele fique 1 ou 2 pontos abaixo da gasolina, vai ficar o mesmo padrão de competitividade e a demanda não vai apresentar sinal de reação, né? Basicamente é essa a leitura, Fábio. Certo, Maurício. E sobre as estimativas da Conab, alguma surpresa nessas elevações nas perspectivas de produção de cana, açúcar e etanol, ou o mercado já estava esperando, tu já estava esperando Né? essa mudança? A gente esperava uma mudança, assim, não no patamar de 590, né? Mas uma Uhum, parte ali de 580, 85, basicamente, que é um uhum, número mais sóbrio para se trabalhar. sim, Nós acreditamos que qualquer coisa acima de 590 é um limite que o Centro-Sul não vai ter capacidade de processar essa cana. Nós não estamos é, dizendo que não há essa cana no campo, uhum, nos sim, canaviais. O problema do Centro-Sul é conseguir moer tudo isso aí. sim, E isso, nesse sentido, surpreendeu, porque nós esperávamos um número mais sóbrio, uhum, né? Não tão exagerado assim. uhum, Mas, como eu disse, coloquei no nosso relatório ainda dessa semana, aí, nosso relatório diário, o mercado já trabalha com números até acima de 600 milhões de toneladas, então o volume em si não foi impactante. O que foi impactante é esse limite que foi chego dos 590, né? Onde a capacidade industrial não vai ter como chegar nesse ponto. E sim. se a gente lembrar, Fábio. Oi, Uhum. desculpa, pode falar. O pessoal da Rising da São Martinho, analisando o balanço trimestral nessa semana, comentou que até vai ter mais cana do que a gente esperava, mas dificilmente nós vamos conseguir moer toda essa cana aí, até porque o clima deve passar a ser chuvoso lá por setembro, outubro. Estão É, comentando que vai sobrar cana para o ano que vem, no campo. sim, é a cana bisada, né? Que é a cana É. remanescente. Essa Uhum, questão das chuvas para setembro e outubro, nós uhum, aqui na parte de consultoria das safras de mercado, nós já estamos contratando todos os nossos clientes, marcando reuniões desde o uhum, início desse mês de agosto, uhum. né? Para quê? Para dizer exatamente que os meses de setembro e outubro serão períodos marcados por grande intensidade de chuvas, né? Sim. Mas mesmo que não tivessem essas chuvas, ainda Uhum, assim seria complicado moer 590 para cima, né? uhum, Mesmo sem chuvas. Esse é um trabalho que já nós havíamos começado a apontar antes de saber que choveria uhum. em setembro e outubro, né? Mas agora com as chuvas complica ainda mais, né? Complica ainda mais. E fica mais grave ainda se a gente observar que essas chuvas não vão começar em setembro e outubro. No final de agosto, agora, elas já começam. Uhum, A quarta semana de agosto, que é a que nós vamos começar.
a quinta semana de agosto e última, né, e a primeira de setembro serão semanas chuvosas aí no Centro-Sul. Sim. Então já no fim de agosto começam as chuvas. Elas se sustentam em setembro e se prolongam por outubro. E é interessante lembrar, né, Fábio, a temporada de Uhum, chuva no Centro-Sul, ela começa em novembro, uhum, né. Ela começa em novembro, se intensifica em dezembro, chega no ápice em janeiro e dali começa a recuar, né, se estabilizar e uhum. recuar. E nesse ano com o El Niño, porque tem El Niño, então a gente pode botar a culpa Sim. nele, né. Ela vai co já começou em agosto, praticamente vai começar em agosto, Uhum. né. Sim. E se prolongar em setembro e outubro, basicamente. Bom, tá certo. Então, Maurício, para finalizar, eu te peço uma pequena palhinha, um pitaco sobre o que esperar para essa segunda quinzena de agosto, para a semana que vem, principalmente. O açúcar lá em Nova York encostou em 24 no primeiro contrato e deu uma derrapadinha hoje. Qual é o cenário para a semana que vem? O que tu espera? 25 centavos de dólar por libra-peso com o início das chuvas, para Uhum, final de agosto, né. E uhum, setembro vai para 26 a 27 e outubro com a intensificação das chuvas, de 28 pode ir a 30 centavos de dólar por libra-peso. uhum. Porque lembrando que em outubro tem o início da safra da Índia, e Sim, o início mais da isso. safra o início da safra da Índia, em tese seria queda nos preços, porque eles estão começando a safra, né. Uhum, Só que essa safra específica, ela vai ter prolongamento de chuvas pelo El Niño, que já vem de um atraso no início das monções, né, que provocou seca, prejudicou a cana. Além uhum, do atraso no início das monções, o término tardio, que é para terminar em setembro, vai entrar ali outubro, final de outubro chovendo. Aí excesso de umidade e baixa incidência de luz solar, que também prejudicam os uhum, canaviais. Então teremos 3 eventos que vão prejudicar os canaviais da Índia, esses 2 que eu falei agora e o início sim. atrasado com a Uhum, seca, né. Então uhum, no Brasil vai estar a intensificação das chuvas daqui, uhum. basicamente, né. Bom, então o pessoal que fique atento aí, o cenário é de preços mais altos para o açúcar no curto e médio prazo, né, nos próximos meses e até o final do ano, então, né? Até o final do ano, vai ser um final do ano Uhum. bem estressante aí para os canaviais do Centro-Sul, a não ser que em novembro e dezembro, de forma muito fora do padrão e do comum, pare de chover no Centro-Sul, o que é pouco É, provável, porque é a estação chuvosa, né. sim. Mas a Tá, probabilidade é que novembro e dezembro sigam chovendo e aí estressem completamente o mercado. tá certo. Estaremos atentos, como sempre, acompanhando diariamente. Bom, finalizando o programa, eu digo para você que nos prestigiou em mais esta oportunidade, que na descrição do nosso vídeo aqui no YouTube tem todas as informações das nossas redes sociais. Adicione, por favor, as Safras e Mercado às suas redes sociais. Todas as informações do agro estão lá. Um abraço, Maurício. Obrigado novamente pela tua presença aqui e um bom final de semana. Eu que agradeço, Fábio, o convite mais uma vez e adicione as safras no mercado, hein. É isso aí, vamos lá. Isso aí. Um Obrigado. abraço.